Defaz Freitas dos Santos, de 37 anos, foi julgado pelo assassinato da ex-companheira Débora Cristiane Silva dos Santos, de 25 anos. O réu confessou ter ordenado o crime por telefone de dentro de um presídio, após descobrir que Débora se relacionava com outro preso. A tese sustentada pelo promotor Edson Augusto foi para o reconhecimento do homicídio por motivo torpe e feminicídio. Débora foi submetida a um tribunal do crime pela facção Comando Vermelho, da qual o ex-companheiro fazia parte. Após ser julgada pelo tribunal da facção, o réu ordenou sua execução. O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata, 6 dias após desaparecer. A defesa, promovida pela Defensoria Pública, tentou argumentar a ausência de provas e buscou clemência, mencionando a suposta mudança de vida do réu por meio da religião. Lucas, você foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público e pela Defesa. Eu lhe pergunto, antes de qualificá-lo, o senhor prefere prestar o seu depoimento na presença ou na ausência do acusado? Caso a presença dele lhe cause intimidação, temor, constrangimento, o senhor prefere que ele seja retirado ou ele pode ficar? Pode ficar. Perfeito. Será iniciada a instrução plenária nos termos do artigo 473, parágrafo 1º, 2º e 3º do Código de Processo Penal. Seu nome completo. Brasileiro, nasceu em que local? Brasileiro, Belém. Quantos anos o senhor tem? 25. Estado civil. Fale perto do microfone, Solteiro. por favor. Solteiro. Solteiro. Sua profissão? Agente de portaria. Nome do seu pai? Não registrado. Nome da sua mãe? Seu endereço residencial? Devo responder? Não, tudo bem. O seu endereço eu vou resguardar, já consta nos autos pela sua segurança. O senhor sabe o número da sua cédula de identidade? Sei. Está ciente dos fatos que o senhor irá depor? Ciente. O senhor é parente, amigo ou inimigo do acusado aqui presente? Não sou parente. Nem amigo, nem inimigo. E da vítima? O senhor é parente, amigo ou inimigo da vítima? Sou irmão da vítima. Irmão da vítima. O senhor será ouvido como informante, não presta compromisso, mas não pode mentir, correto? Passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça. Bom dia a todos. Antes de mais nada, registrar a presença de 4 ilustres advogados de Minas Gerais que se encontram na plateia. Sejam bem-vindos em nossa capital. O julgo que os senhores iam fazer na outra vara, onde nós estamos respondendo, infelizmente eu sou titular desta vara e tive que estar aqui. O outro colega pediu licença. Mas depois a gente conversa. Se sintam à vontade aqui em nossa capital. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor já respondeu que não tem problema prestar depoimento da presença dele, não é isso? Eu vou lhe fazer umas perguntas preliminares, protocolares, para que os senhores julgados se posicionem no processo, certo? Aí sim, depois a gente entra no fato. O que é que o senhor, no caso, é para a vítima Débora Cristiane Silva dos Santos? Sou irmão da vítima. O outro acusado, no caso, que já, no caso, não faz mais parte do processo, em razão de sua morte, ou seja, ele mora no céu hoje em dia, o Carpa. Tinha um juiz aqui que era presidente desta vara, que quando a pessoa que morreu tinha antecedentes e eu dizia que ele morava no céu, ele batia no microfone e disse, olha, eu tenho dúvida se ele está no céu, mas tudo bem, aí ele que eu agi assim, eu continuo dizendo que ele mora no céu. O Carpa, né, Carpa? Sim. Cada um tem sua maneira de pensar, né? Ele batia no microfone e dizia, olha, esse eu tenho dúvida se está no céu. Excelência. Por não. Existiam, segundo as palavras sagradas, 2 meliantes lá ao pé da cruz. 50% se resgatou, não é? Com? Não é verdade?
Sim. Dos 2 meliantes que estavam lá do lado da cruz, um deles, 50%, né? Sim. Então, a dúvida ele era 50% do bom ou 50% daquele que se arrependeu? Isso está muito tempo atrás. Os 50% eu prefiro lembrar da festejada, infelizmente partiu já, Marília Barbosa. 50% a culpa é sua, 50% a culpa é minha, né? É mais ou menos por aí. Tá certo. Vamos lá. E o senhor conheceu esse rapaz que morreu? Desconheço. Não conhecia, nem de ouvir falar? Na época a gente ouviu falar, enquanto ele ainda não tinha morrido. Como? Na época, em 2017, a gente ouviu falar pelo vulgo e até o momento ainda não tinha morrido. Mas só por comentários que a gente ouviu. É Arnold de Oliveira da Costa, conhecido como Carpa, não é isso? Exato. O senhor é o Lucas Silva dos Santos. Sim. Onde o senhor estava no dia que a sua irmã Débora veio a falecer? Na verdade, a gente teve a notícia, acho que um dia após, através do vídeo divulgado, e na época eu fui avisado, eu estava no ambiente de trabalho. Certo. Embora seja aterrorizante o vídeo que o senhor se refere aí com relação à sua irmã sendo morta, narre aos senhores julgados o que é que o senhor soube e se o senhor teve acesso a este vídeo. Tivemos acesso, pois foi divulgado por toda a rede social. Certo. E o que é que o senhor, no caso, soube? Aliás, soube não, o que é que o senhor presenciou vendo o vídeo? O vídeo é muito claro, a agonização da minha irmã e o certo comentário que consta nos autos do possível Carpa, né, falando sobre essa situação. Ou seja, o vídeo, no caso, a sua irmã agonizante nas matas, não é isso? Exatamente. É matas do? Paracuri. Agonizando. O Carpa, no caso, que é esse que hoje mora no céu, matando-a. E figurava, no caso, o nome do réu aqui como mandante. Não entendi a pergunta. Eu vou recapitular. O vídeo evidenciava a sua irmã agonizante, correto? Sim. Praticamente ali morrendo. Sim. Nas matas do Paracuri, não é isso? Exato. Figurando como autor o Carpa, que hoje já morreu, portanto não faz mais parte do processo. Sim. Eu lhe pergunto, como é o réu aqui que está sendo julgado hoje? O réu aqui, presente. Era citado o nome dele também? No vídeo não é citado. No fax? No vídeo não é citado. Não é citado, certo. E o que é, no caso, que o senhor sabe para subsidiar os senhores julgados aqui com relação ao mandante da fax? No momento que a gente soube do falecimento dela, através das redes sociais, a gente procurou algumas informações de possíveis amigos dela e a gente encontrou certas documentações e dessas documentações a gente viu um cartão de visita dela diretamente ao presídio relacionado ao réu. Certo. É justamente isso que eu ia perguntar. Salvo engano, veja bem se eu tenho razão no que eu vou colocar aqui. Tinha uma moça chamada Paula, salvo engano, sim, que ia visitar, não sei se é namorado, seu irmão na penitenciária, correto? A Paula. Sim. E a Paula convidou, no caso, a sua irmã, certa vez, para ir acompanhá-la até na penitenciária. Em lá chegando na penitenciária, ou seja, a sua irmã Débora, conheceu o réu aqui presente, foi assim? Sim. E aí, conhecendo ele dentro da penitenciária, passou a ter relacionamento com ele. Sim. Uma vez estabelecida essa relação dele, no caso, da sua irmã da Débora, com o Defax aqui, que não é um nome comum, é um nome diferente, por isso que memoriza Defax. A sua irmã, no caso, sentindo que talvez não tivesse futuro aquela relação, começou a ter uma vida normal com outros namorados aqui fora, correto? Sim. Em razão disso, ele não aceitando essa situação, encomendou a morte dela? Sim. Então, narra aí, como é que... Eu estou perguntando, mas aí o senhor diz os bastidores dessa situação que eu coloquei aqui, entendeu? Pode narrar os senhores julgados. Desde o início, com relação a Paula, por exemplo. A Débora, minha irmã, ela tem 2 filhos e teve uma separação do seu marido e veio a conhecer esse elemento e através desse envolvimento ela foi se envolvendo com ele e a gente teve uma percepção que ela acabou se afastando da própria família
E percebemos também que após essas visitas dela, a gente percebia que ela vinha com lesões do próprio local. E essas lesões, a nossa família questionava ela e muitas das vezes ela não falava sobre o assunto até para que não envolver a família. E após a gente saber do acontecimento, após desse vídeo, a gente procurou saber as informações de quem ela andava para saber sobre o caso, né? Porque foi um homicídio que foi totalmente qualificado, na qual muitas pessoas se envolveram e muitas pessoas que se envolveram também não divulgaram para preservar a sua segurança, né? E até então a gente descobriu o nome dessa Paula, na qual a gente veio entrar em contato através das redes sociais para ela poder depor na delegacia e dar as informações que ela tinha sobre o elemento. Aí veio a informação que a mesma, né, levou a minha irmã para o presídio para conhecer ele. E após sabermos disso, a gente foi pesquisando e a gente teve a informação que essa Paula era muito amiga da minha irmã, entendeu? E provavelmente também ela se relacionava com criminosos e foi o que aconteceu. Então a Paula não tinha um irmão detento, ela tinha já uma relação com criminosos na penitenciária, é isso? Ou seja, tem detalhes disso? A gente não tem o detalhe de saber se era irmão ou se era uma relação que ela tinha amorosa. Não tem essa informação, só sei que a mesma foi que encaminhou. O senhor chegou a conhecê-la? Não, só através das redes sociais. Nem sabe se ela está viva? Não sei também. Depois que o senhor assistiu, no caso, o vídeo, praticamente com a sentença de morte ali da sua irmã, quanto tempo depois vocês vieram a encontrar o corpo? Após a gente ver, foi em torno de uma semana. Uma semana? Uma semana. Ela estava na mata mesmo? Foi abandonada na mata? Ela foi abandonada na mata, no Paracuri, no bairro de Coraci. Através de muitas buscas da família mesmo, a gente conseguiu encontrar. Embora tenha no laudo que os senhores julgados têm o documento em mãos, o senhor sabe dizer a causa morte, ou seja, foi facada, foi tiro? Foi tiro. Tiro. Na região do abdômen e na cabeça. A última pergunta, aí depois deste episódio, quando é que o senhor veio tomar conhecimento que o executor, no caso, este Carpa, que é o Arnold, que já hoje é falecido, veio a ser morto? O senhor sabe dizer? Não sei dizer. Sabe dizer. Tá. A sua família, bem como o senhor, nunca foi ameaçado, seja pelo réu, que seja por outra pessoa, não? Não. Não. Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Com a palavra, a Defensoria Pública. Vossa Excelência tem perguntas ao informante? Sim, Excelência. Pois não, doutor. Senhor Lucas, bom dia. Bom dia. O senhor acaba de dizer, e eu anotei aqui, em relação a esse vídeo, né, que era possível, Carpa, a pessoa que estaria nesse vídeo, não entendi direito. O que significa isso? Explica melhor. Você quer saber a questão possível que eu utilizei? Não, era o Carpa realmente, através das pesquisas policiais, constataram que realmente era ele. Tá. Então, assim, o senhor, a princípio, disse que era possível que fosse o Carpa, mas agora já está dizendo que não era possível, era de fato o Carpa, isso? Eu apenas coloquei um português que não veio entender. O senhor viu o Carpa lá? Não. Não viu. E através de que informação o senhor chegou à autoria do Carpa? Na verdade, como a gente foi várias vezes na delegacias, e por ser um criminoso de alto risco no bairro, muita gente comentava sobre o mesmo, entendeu? E provavelmente, na verdade, nas pesquisas policiais, informaram que realmente ele seria o tutor da ação. O Carpa? Carpa. O que significa esse negócio de tutor da relação? O tutor da ação é o que executou, na verdade. Entendi. O senhor falou aí de uma senhora chamada Paula, não é isso mesmo? Sim.
O senhor sabe dizer que profissão tem essa Paula? Não. O senhor também falou que tinha uma relação entre a Débora e a Paula, a relação de amizade que havia entre ambas, era? Sim. Elas eram desde quando? Quanto tempo eles eram amigas? Se for estipular um tempo, eu acredito que em média 1 ano, 2 anos. 1 ano ou 2 de amizade. O que tem a ver a Paula com a relação da Débora com o Defax? Qual é a relação aí? Por que ela foi trazida à cena do crime? Explica aí, a Paula. No caso, a Paula, como ela tinha envolvimento com pessoas dentro do presídio, embora não sabemos como ela foi que ela se encontrou com a Débora, a gente percebeu, a gente soube que a mesma levou a Débora para o presídio. Essa era a relação entre ela, embora a gente não tenha tanta resposta sobre ela, até porque a mesma também não quis dar informações à família. Tá. Essa Paula, o senhor sabe identificar se trata de Paula Jennifer Pantoja da Costa? Pelas redes sociais, estava Paula Jennifer. Então deve ser essa pessoa. Olha, a Paula diz aqui, que o depoente conheceu a vítima durante seus trabalhos de manicure. Que a depoente já visitou um namorado de nome Diego, quando este esteve preso em Santa Isabel. Que na época em que a depoente conheceu a vítima Débora, não visitava mais o seu namorado. Que na época em que a depoente conheceu Débora, ela ainda estava com o marido dela, e visitava um homem no Catalina. E depois de algum tempo já estava com outro homem na área do Barreiro. A sua irmã teve vários casos, é isso? Segundo o que informou aqui a Débora? Como a Débora passou a não ter contato com a família, a gente não sabia com quem ela se relacionava. Então não tem como eu afirmar que foram vários homens. Antes desses fatos, quanto tempo foi que a Débora não manteve mais contato com a família? 1 ano, 1 mês? Depende. A interpretação do contato, assim, pessoal, realmente ela passava 1 mês e só que a gente mantinha contato com ela através do WhatsApp, praticamente a 3 dias, entendeu? Mas fisicamente a 15 a 30 dias. Aí ela ia e voltava, ou foi só esses 30 dias que ela ficou distante? Muitas das vezes ela ia e permanecia, e sempre quando ela tinha uma ligação, ela retornava. Tá, e então o senhor não sabe dizer que o que essa Paula disse a respeito desses várias outras pessoas, esses vários outros homens? Desconheço. Não sabe dizer se é verdade ou não. Né? Que a depoente chegou aí na casa de Débora, é verdade isso? Como? A Débora foi na sua casa? Que a Débora... Me desculpe. A Paula foi na sua casa? A gente tinha uma casa no bairro do Tenoné, na qual a Paula passou alguns dias. Que chegou aí na casa de Débora, no Tenoné, que pertencia à mãe. Inclusive a depoente conheceu a mãe de Débora. Nessa ocasião ela conheceu o senhor também? Não. Paula? Não. O senhor morava com a família? Morava com outra família. Mas mesmo a Paula estando lá durante 1 semana, morando lá, o senhor não viu ela? Desconhecia. Tá. Que a depoente visualizou a fotografia de Defax e de Carpa e afirma que não os conheceu. A Paula está dizendo aqui que não sabe quem é o Defax e nunca teve contato com o Carpa. O senhor sabia disso? Não sabia dessa. Aqui, olha. Que a depoente visualizou a fotografia de Defax e de Carpa e afirma que não os conheceu. Ela não sabe quem é o Carpa e não sabe quem é o Defax, a Paula. O senhor não tinha conhecimento dessa informação? Dessa informação eu desconhecia. Embora nos autos informa que ela levou Débora para o presídio, dá a entender que poderia sim ter conhecido, né? No entanto, como ela realmente informou que não conhecia, não tem como eu
afirmar realmente se ela conheceu ou não. Tá. Que a depoente não sabia que Débora visitava Defax na cadeia. Ela está dizendo aqui que ela não conhece o Defax, não conhece a relação do Defax com a Débora e não conhece a informação de que a Débora visitava o Defax. Ela não sabia disso. O senhor tem conhecimento de que ela desconhecia tudo isso aí que o senhor está dizendo? Tenho desconhecimento, até porque eu acho que essa fala dela é um motivo de segurança para ela mesma, né? Tá. E a depoente não conhecia, que não sabia que Débora visitava a Defax na cadeia, que a depoente encontrou-se com Débora há alguns meses atrás. E ela disse que estava visitando uma pessoa no presídio, não recordando a depoente qual presídio. O senhor conhece... ok, entendi. O senhor tem irmãos? Por parte de pai agora. A Débora era minha única irmã por parte de mãe. Tá. O senhor tem algum parente preso? Não. A Débora visitava o presídio, o senhor sabe dizer? Conforme o papel que comprova que ela visitava, sim. Tá. Mas o senhor, assim, de conhecer, de falar dela, dizer para o senhor... Saber que ela foi apenas por comentários que viram ela numa fila, mas nada concreto, assim, que eu saiba. Entendi. Que não recordando a depoente, deixa eu ver aqui, que alguns meses atrás ela disse que estava visitando uma pessoa no presídio, não recordando a depoente qual presídio. Então, assim, no vídeo não dá para descobrir a autoria, dizer assim, olha, foi o Carpa. No vídeo não dá, certo? Não tem nomes. Isso. Pelo vídeo também o senhor não consegue dizer que tem a participação do Defax, pelo vídeo. Pelo vídeo, não. Ok. Obrigado, excelência. Muito obrigado pelo tempo colocado à disposição da Defensoria. Eu pergunto aos excelentíssimos jurados, algum de vossas excelências deseja fazer pergunta ao informante? Seu Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui neste plenário. Permaneça na sala até o Ministério Público, a Defesa. Pode se dispensar ao informante, doutor Edson? Da nossa parte, sim, excelência. A Defesa, posso dispensar, doutor Domingos? Lucas, o senhor está dispensado, pode assistir o julgamento, só não pode se manifestar, por favor. Nos termos do artigo 474 do Código de Processo Penal, procederei ao interrogatório do acusado. Seu nome completo. O senhor pode tirar a máscara, por gentileza? Defax Freitas dos Santos, não é isso? Meu nome é Defax Freitas dos Santos, senhora. Seu Defax, bom dia. Bom dia, senhora. Hoje é seu interrogatório. Sim, senhora. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu vou lhe fazer. Sim, senhora. Lhe é garantido pela Constituição Federal de 88 o direito de permanecer em silêncio e o seu silêncio não irá prejudicar sua defesa. Eu lhe pergunto, antes de qualificá-lo, o senhor já conversou com o defensor público? Sim, senhora. Doutor, o senhor necessita de algum tempo razoável para conversar novamente com ele? Muito obrigada, doutor. Então, vamos dar continuidade. Então, de acordo com a Constituição Federal, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio e o seu silêncio não irá prejudicar sua defesa. Eu vou qualificá-lo e, após a sua qualificação, eu novamente irei perguntar se o senhor irá responder às perguntas ou irá utilizar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Perfeito? Sim, senhora. Vamos lá repetir. Seu nome completo? Defax Freitas dos Santos, senhora. Brasileiro, nasceu em que local, seu Defax? Sou brasileiro, nasci na cidade de Cametá, senhora. No município de Cametá, estado do Pará. Quantos anos o senhor tem? Eu sou
2/10/85, senhora. Estado civil, casado, solteiro? Sou casado, senhora. É casado civilmente ou mantém a união estável? Não, eu sou casado mesmo, por tudo dentro da ética da justiça, senhora. O senhor tem filhos? Tenho, senhora. Quantos? Três filhos, homem e uma filha de 12 anos, senhora. Perfeito. Sua profissão? Minha profissão, eu trabalho de carpinteiro, pedreiro e ferreiro na cidade de Jardim, senhora, do lado da Ileia. Nome do seu pai? O nome do meu pai é João Lima dos Santos. De sua mãe? Maria do Pilar Freitas dos Santos, senhora. Quem quiser conversar, se retire, por favor, porque qualquer coisa atrapalha. Tira o raciocínio de quem está aqui trabalhando, tá? Todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas quem quiser conversar, por favor, vá para fora. Continuando. Nome da sua mãe? Maria do Pilar Freitas dos Santos, senhora. Seu endereço residencial? Senhora, o meu endereço, eu não tenho ele de memória, mas o meu endereço que eu me localizo é o mesmo endereço onde a minha esposa é cadastrada a carteirinha dela, entendeu, senhora? Rua Coronel Juvencio Sarmento, Paracuri e Coraci, Belém, Pará, é isso? Não, senhora, eu já morei respeitosamente nesse local em Coraci, só que hoje em dia, a minha localidade de origem eu moro em Marituba, tenho uma casa em Marituba, só que o endereço do registro é em Benevides, que também é outra Perfeito. Casa que eu tenho. Então abra o prazo para a defesa, para apresentar e fazer juntada nos autos do endereço devidamente atualizado do réu. Ok, doutor Domingos? Perfeito. Vamos dar continuidade. O senhor é eleitor, vota? Senhora, já votei, só que... Seu Defax, se limite apenas na sua qualificação de responder as minhas perguntas. Sou eleitor ou não sou eleitor? O senhor é eleitor? Sim, senhora. O senhor é eleitor. É eleitor? Não está suspenso os seus direitos políticos? O que não estou lhe falando, eu já votei, só que agora que eu estou encarcerado eu não voto, Okay. Eu tenho título, essas Porque coisas o senhor eu já tenho. responde condenação? Já foi preso ou processado criminalmente? Já, senhora, eu respondo um processo de cametá, senhora. Já foi condenado? Sim, senhora. Então, atualmente, o senhor não vota em razão da condenação, das condenações. Sim, senhora. Né? Vamos dar prosseguimento ao à sua qualificação. O senhor já conversou com o defensor, sabe que a defensoria que está promovendo a sua defesa está ciente dos fatos que lhe estão sendo imputados. Sim, senhora. Vai responder as perguntas que eu irei lhe fazer ou prefere utilizar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio? Não, vou responder, senhora, respeitosamente. Vamos lá, senhor Defax Freitas dos Santos, o senhor praticou este crime? Senhora, eu... Sim ou não? Sim, senhora. Praticou? Sim, senhora. O que aconteceu exatamente no dia do fato que lhe levou a ter essa postura, ceifando a vida da vítima? Me narre tudo direitinho o que aconteceu no dia 1º de novembro de 2017. O que aconteceu, senhora? Essa jovem, eu conheci ela desde a rua, entendeu, senhora? Eu tive uma relação com ela, depois disso eu fui preso, ela me visitou em São Brás, me visitou no CRA3, que foi o presídio de segurança máxima que eu fui. Eu fiquei me relacionando, ela era minha mulher mesmo, entendeu, senhora? Desde a rua, a Débora, conheci ela lá no Tenoné, onde eu tenho até hoje uma casa, entendeu, senhora? Então, o que aconteceu? Numa noite... Eu pedi para ela me ligar, só que ela não quis me ligar. Eu falei, por quê? Porque ela falou que ela não tinha crédito. Onde eu falei para ela, eu botei um prezão de 15 para você, para mim, como você não tem crédito. Eu falei, bate um print para mim da tua consulta e manda. Quando ela bateu mexendo no celular, o print que ela bateu veio vários contatos, GP de família, GP de amiga, tinha um contato lá escrito... Não estava salvo, só tinha um emblema CVRL Pará, entendeu, senhora? Aí, aquele contato chamou minha atenção, aonde eu cheguei nesse contato, salvei. Eu não tenho por que esconder, hoje em dia eu sou servo de Deus, já conheci Jesus no caso, só que eu fazia parte da facção Comando Vermelho, entendeu, senhora? Aonde eu era uma das lideranças do Comando Vermelho naquela atualidade. Então aquele contato me chamou a atenção, falou, será que a minha esposa tem contato com alguém que é do Comando Vermelho? Nunca me falou. Eu salvei aquele contato, cheguei naquele contato, falei assim mesmo, quem é você? Tá entendendo? Primeiramente falei, bom dia com respeito, com humildade.
qual é o seu nome, qual é o seu local, porque veio vários contatos para me adicionar no GP do Comando Vermelho. Eu queria saber o seu nome. Aquela pessoa falou, meu nome é Sr. Rafael, eu me encontro aqui na colônia. Ele perguntou, como é o teu nome? Eu falei, meu nome é o seu velho Defax. Ele falou, e aí, velho, como é que tu tá? Eu falei, tudo bem, meu filho, tá bom. Aí eu cheguei na Débora, conversei com ela, dei para ela o bom dia, perguntei o que ela estava fazendo. Eu falei, amor, tô aqui na nossa casa, não tem noné, vou comprar ali um pão para me tomar café. Eu falei, Débora, você tem algum tipo de algum parente no cárcere, algum familiar, algum tipo de vínculo de amizade? Ela falou, por que tá me perguntando? Eu falei, porque eu sou teu esposo, a gente tem uma relação já de algum tempo, mais de ano. Então o que acontece? Ela falou, não tenho nenhum tipo de amizade no cárcere, não tenho relação, conversa com ninguém no cárcere. Então o que aconteceu? Tá entendendo? Eu falei, certo. Aí o que aconteceu? Ela falou, olha, Defax, você pode estar vindo com essas conversas comigo, tu pode ter outra mulher que quer te visitar. Se tu não quer mais que eu vá contigo, só tu me fala. Eu falei, não, só estou te perguntando isso daí. Tá entendendo, senhora? Respeitosamente. Então o que aconteceu? Ela desligou o telefone. Ela desligou o telefone, eu já cheguei nesse jovem, mandei 3 fotos da Débora para ele, falei, irmão, tu conhece essa jovem? Ele falou, de quem é essa foto? Eu falei, você conhece essa jovem? Ele falou, não conheço não. Aí eu falei, certo, tá bom, já cheguei nela de novo, falei, olha, agora tu me falou que tu não conhecia ninguém que estava preso. Eu descobri ontem, através daquele print que você me mandou, que você está tendo como, você está conversando com um jovem na colônia, como é aquele contato aparecendo no seu celular se você não tem nenhum contato com ninguém na cadeia? Ela falou, não, amor, me esqueci de falar, esse é um amigo meu que eu tinha de muitos e muitos anos, que ele se encontra na colônia, tá entendendo? Eu falei, Débora, por que tu ficar mentindo para mim? Eu não te falei para ti, quando não desse mais certo, era para te me avisar, porque tu ia ter um amigo, porque eu já tive outras companheiras, outras mulheres, quando não deu certo elas me falaram, e elas estão, até hoje são minhas amigas, tá entendendo? Então o que aconteceu? Eu já mandei chegar nesse jovem na colônia, como eu tinha uma influência, um conhecimento no crime, sou servo de Deus, não tenho por que mentir, estou sendo verdadeiro, entendeu, senhora? Eu cheguei, mandei segurar ele lá, chegar e pegar o celular dele, onde as pessoas chegaram, pegaram o celular dele, ele chegou na colônia e postou uma foto dele no Face dele. Aí ela chegou no Face dele perguntando, como é o seu nome? Aí ele não respondeu 3 dias, depois de 3 dias ela falou, você é muito orgulhoso, você nem dá atenção para as pessoas humildes. Aí ele falou, senhora, eu não sou orgulhoso, eu não converso com quem eu não conheço. Ele falou para ela, ela falou assim mesmo, meu nome é Duda Santos, eu sou do UNA, no Face, ela falou para ele. Então o que acontece? Aí ele falou, tudo bem, ele falou assim mesmo, senhora, vou lhe fazer uma pergunta. Ela falou, não me chama de senhora que eu não sou velha. Ela falou, tá bom, senhora, você é casada ou você é solteira? Ela falou assim mesmo, não sou casada e nem tenho envolvimento com ninguém. Ele falou, então de agora em diante eu posso conversar com você, porque você está falando que você é solteira. Então o que acontece? E já começaram a conversar. Nesse intervalo aí, dessas conversas, que foi que ela fez? Ela começava a ir, porque nesse tempo a colônia era toda aberta, ela já começou a ir com ele na colônia pela mata, manter relação com ele lá. Então, tinha foto, tinha as conversações dele. No dia que eu descobri o que aconteceu, no dia que descobri, como mesmo isso daí, ela desligou o telefone dela, trocou o chip e ligou de novo o telefone. Ela ligou várias vezes para ele na videochamada pelo Face e disse para ele, olha, apaga todas as minhas conversas, a nossa linha de relacionamento virtual que prove, porque o meu marido é o Defax. Se ele descobrir, ele vai mandar fazer alguma coisa contigo aí, eu já vou sair aqui de casa, porque eu sei que ele vai mandar vir aqui. Em intervalo de tudo isso daí, tá entendendo, senhora? Respeitosamente, quando eu era do crime, que hoje em dia eu não faço mais parte do crime, eu larguei a facção, larguei tudo, aceitei Jesus, conheci Jesus dentro do cárcere. É o porque hoje está fazendo eu dar um depoimento ao contrário do que eu falei no princípio, porque eu conheci Deus no cárcere, eu descobri que Deus ele é do lado das pessoas que faz o que é certo. Então hoje eu cheguei aqui, onde eu botei no meu coração de ser reconfesso de qualquer crime que eu cometi.
Está entendendo, senhora? Então, o que acontece? Estou sendo verdadeiro. Então, o que aconteceu? Eu descobri tudo isso daí que ela fez, que ela estava me traindo, estava se envolvendo com esse jovem. Então, o que aconteceu? Eu fiz um GP, botei ela no GP, botei as pessoas que ela conhecia no GP, botei as pessoas que eu conheci para levar ela num quadro de conselho do crime, para porque ela fez aquilo, dei a chance dela se defender e tudo. Então o que acontece? Em termos disso daí, eu provei perante o crime que ela estava me traindo, tá entendendo como é que é? Onde o conselho do tribunal do crime me deu autonomia para me matar ela. Então o que acontece? Eu, uma pessoa traída naquele momento, entendeu, senhora? Eu não tive a linha de raciocínio, a minha linha de raciocínio era um homem mau. Então o que aconteceu? Eu mandei matar ela. E eu estou falando isso para a senhora, perante o irmão, ente da pessoa que está aqui. Eu estou falando isso, não quero que vocês interpretem como uma eu fazendo zombaria ou pouco, eu estou sendo verdadeiro com a vossa excelência que está me fazendo as perguntas, eu não estou omitindo a verdade, aonde eu sou pai, eu tenho filha, está entendendo, senhora? Então o que acontece? Eu nunca conheci Deus na rua, eu vim conhecer Deus no cárcere, nessa gestão, lendo a Bíblia, compreendendo. Então eu falei para Deus que eu queria servir Ele, não importasse se fosse no cárcere ou na rua. Então eu aceitei Jesus no cárcere, eu tenho vontade, eu prego o Evangelho, eu estou 6 meses na palavra. Então o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus de justiça. A Bíblia me ensinou que a pessoa que usa de engano, a falsa testemunha, ela não vai prevalecer. Entendeu, senhora? Onde o que acontece hoje, estou sendo réu confesso, estou mudando o depoimento que eu usei de mentira, de engano. Está entendendo, senhora? Eu estou sendo verdadeiro. Eu mandei matar ela, infelizmente, porque naquele momento foi uma pessoa traído. Isso aí não quer dizer que eu fiz o que é o certo. Eu sei que eu fiz errado, eu ceifei uma vida, tirei uma vida, tá entendendo, senhora? Eu estou aqui para me pagar pelo meu ato, pelo crime que eu cometi, porque muitos criminosos sabem que eu cometi esse crime. Eu não venho aqui mentir para a senhora, para os magistrados que estão aqui, o quadro de conselho de jurado, para me tentar ganhar uma liberdade por mentira, porque o Deus que eu sirvo não se agrada disso daí. Vamos focar aqui, eu compreendi. Já, nós compreendemos. Eu Sim, quero senhora. lhe perguntar o seguinte: o senhor falou que o tribunal do crime que executou, o senhor não sabe quem foi, especificamente. O que acontece, senhora? Isso daí... O senhor estava segregado na época, né? Senhora? O senhor estava preso na época. Estava, senhora. Me encontrava preso no presídio de segurança máxima do CRPP3. Então o senhor foi o mandante. O senhor Foi. não executou, o senhor foi o mandante. Não, eu não executei porque eu estava preso, senhora. Certo. Eu entendi. Eu só quero saber se o senhor sabe quem executou. Não, quem executou era essa pessoa que ele trabalhava para mim, fazia minhas coisas lá fora. Era uma espécie de funcionário que eu tinha no crime, que era o Carpa, entendeu, senhora? Eu estou aqui só para me falar a verdade, Certo. senhora. Qual é o nome dele? O nome dele é Arnold. O apelido dele era Carpa, só sei o primeiro nome dele que era Arnold. Certo. Entendeu, senhora? Arnaldo, uma então, coisa assim. O senhor figura é o Arnaldo Oliveira da Costa. Sim, senhora. Não é isso? Sim, senhora. O senhor está arrependido? Sim, senhora, sem dúvida. Seu Defax, as testemunhas arroladas na denúncia e na pronúncia, o senhor conhece? Nas alegações finais da pronúncia apresentada pelo Ministério, antes da pronúncia apresentada pelo Ministério Público, e para ser ouvida nesse plenário, as testemunhas Lucas Sena dos Santos, o senhor conhece o rapaz que depois aqui? Não, senhora, eu não conheço. Kátia Fernandes Alves era vítima, tem alguma coisa a alegar contra essas pessoas? Não, senhora. O irmão da Débora, eu já tinha visto ele porque ela já tinha mandado foto dele, da mãe dele. Quando o senhor mantinha esse relacionamento com a Débora, vocês com a vítima, o senhor teve filhos com ela? Não, senhora, eu estava com ela há cerca de 1 ano e pouco só, senhora. O senhor chegou a agredi-la outras vezes? Nunca, né? Senhora. Muito obrigado pelo seu depoimento. Sim, senhora. Que diz respeito a mim.
Passo a palavra ao Ministério Público. Perguntas, doutor? Sem perguntas, Excelência. Defesa tem perguntas? A defesa está satisfeita, Excelência. Senhores jurados, perguntas? Palavra ao Ministério Público. Vossa Excelência se manifesta no sentido de dizer que é uma honra para esta presidência tê-lo na tribuna do Ministério Público, doutor Edson Souza, promotor diligente, competente, muito comprometido com a sua função, e parabenizá-lo pelo seu dia, né, seu aniversário, desejar muita saúde, paz, prosperidade, e que todos os seus sonhos sejam realizados, que Deus abençoe sempre. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre as tribunas que Vossa Excelência venha atuar futuramente, sempre na tribuna do Ministério Público, e que seja um debate de paz, né? Tranquilidade, equilíbrio para as partes. Vossa Excelência terá 1h30 para acusação, são 10h13. Obrigado. De fato, a partir de hoje, se alguém tiver um boleto, a fila do banco estiver grande, pode me dar, que eu já tenho a preferência a partir de hoje, aí eu pago para vocês, entendeu? Me dei o boleto e o dinheiro, né? Que aí eu já tenho preferência, direito na fila. Excelentíssima senhora juíza titular da vara, doutora Sara Castelo Branco, os nossos cumprimentos. Cumprimentando a assessoria técnica da segunda vara, aqui representado pelo doutor Silas, doutor Alberto, diretor de secretaria, estagiária Juliana, os nossos cumprimentos, Carla, assessora técnica também, e demais funcionários. Cumprimentando a ilustrada plateia, conforme disse no preâmbulo dos trabalhos, integrada por estagiários, jurados que não foram sorteados, mas que nos brindam ainda com a presença em plenário do júri, e especialmente 4, no caso, ilustres advogados de Minas Gerais, que estavam, no caso, para um julgamento perante a terceira vara do Tribunal do Júri, onde nós respondemos também, mas infelizmente o colega lá está de licença médica, e como eu estou aqui hoje, eu não tenho esse dom da ubiquidade de estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Então, infelizmente, não podemos estar presentes lá, mas desejo essa pouca estadia que os senhores estão aqui na nossa capital, que sejam bem recebidos, e não faltará a oportunidade de nós encontrarmos e debatermos com a maior qualidade possível a respeito à causa que está sendo, no caso, confiado ao patrocínio dos senhores. Eu agradeço a presença e fica desde já registrado, no caso, a presença nobre dos senhores advogados mineiros em nossa capital. Obrigado pela presença. Essa presidência também se manifesta desejando boas-vindas a Vossas Excelências. Obrigada. E por último, cumprimentar, no caso, aqui os senhores e senhoras juradas. Senhores do júri e senhoras do júri, os senhores viram ainda há pouco um depoimento esclarecedor e tranquilo do irmão da vítima. Conforme bem nós já dissemos em outras oportunidades, este processo aqui é um misto de jurídico e social. Se nós formos olhar só o lado jurídico da situação, é inquestionável a procedência total do presente processo, até pela, no caso, confissão tranquila do réu. Porém, a mensagem que este processo nos deixa aqui é uma outra situação que eu tenho certeza que os senhores jurados e senhoras juradas, ao contrário de nós que já convivemos, irão levar, no caso, para a vida normal ou social dos senhores, eu digo normal para fins de comentário. Eu lembro muito bem o episódio, talvez o réu tenha até conhecido, ou até conheça de dentro da cadeia, de quem eu irei falar aqui, não vou citar o nome, lógico. Inclusive, uma dessas testemunhas veio aqui no júri passado. Tinha uma moça que era recepcionista de uma academia de ginástica chamada Greco, que fica, salvo engano, na Castelo Branco, uma academia de... É isso? Esta moça, no caso, doutor Silas, ela veio a se relacionar com um rapaz em que ela não sabia que era um assaltante de banco. Namorava, e para surpresa dela, um belo dia, ele passou a não mais frequentar, no caso, a casa dela.
foi quando ela veio a tomar conhecimento que ele estava preso. Ela, ainda por certa consideração, ainda foi visitá-lo na cadeia, mas depois passou a ter a vida dela de forma, no caso, autônoma, como sempre ela teve, e rompendo o relacionamento. Só que, conforme bem disse o réu aqui presente, a situação era outra. Ela mal sabia, no caso, que a relação desta situação, de uma pessoa que está presa com ela que está fora, o código é outro. E ela passou a ter relacionamento com outra pessoa. Ele, eu vou falar que até veio, no caso, publicamente, inclusive lá, e o nome dele, um dos namorados que ela tinha, um namorado que ela tinha. E foi planejada a morte deste rapaz. Ele estava, no caso, em frente à casa dele aqui no Jurunas, confraternizando com alguns amigos, e a pessoa com quem ele, no caso, mandou matar, foi até a frente da casa, atirou contra ele, mas somente no grau de tentativa de homicídio. O detalhe, ela foi obrigada, ela estava dentro do carro, já com o cabelo cortado, porque é um dos constrangimentos primeiro, vocês sabem, é mandar cortar o cabelo da moça, da mulher, e ela apontou, foi obrigada a apontar onde estava. Então o que o réu veio, no caso aqui, narrar para os senhores, talvez para alguns sejam novidades, mas para nós não é mais novidade nenhuma, porque esta realmente é a relação. É por isso que eu digo, é um misto de social e jurídico. Daqui a pouco os senhores irão responder, meritíssima juíza, alguns quesitos. O primeiro quesito de respeito, no caso, à materialidade. É inconteste. É um quesito que os senhores irão depositar na urna em que o oficial de justiça, por primeiro, passar o sim. Porque está provado, infelizmente, que a Débora hoje mora no céu. Ela está morta. Então, o primeiro quesito de materialidade é sim. O segundo quesito também é sim, em razão da autoria que o réu aqui confessou. Portanto, são dois, no caso, quesitos de forma pacífica, sem hesitação. Sim no primeiro, que a materialidade, que a Débora está morta. Sim no segundo, que, no caso, o réu aqui confessou. E vamos ao terceiro quesito, se o jurado absolve. Senhores do júri, e senhoras, no caso do júri, por mais incrível que pareça, o processo onde alguém figura como mandante, a prova processual ela é muito mais peculiar, muito mais tênue, mas tem uma convicção, uma força muito grande, porque quem, no caso, é o mentor intelectual de uma morte, como foi o réu aqui presente, não se passa recibo, não se deixa pegada, porque é ordem, é voz, é, no caso, mando, conforme bem lhe disse, que os amigos dele a levaram para o tribunal do crime, onde ela deveria ser julgada. E o julgamento dela justamente foi, no caso, conforme eles bem dizem, traiu o humano. Entendeu? Ou seja, a pena dela, o crime dela foi ter traído o humano, conforme é colocado, no caso, no inquérito, e depois também foi comentado em um processo. E neste, no caso, tribunal do crime, onde ela foi julgada e foi morta. Conforme bem disse, infelizmente não consta no processo, mas o acesso que hoje nós temos, no caso das redes sociais, narrou muito bem a época conforme se deu esse crime. Ela agonizante nas matas do Paracuri e se despedindo praticamente da família. E aí ela, no caso, veio ser morta. Quando eu digo que é um misto, no caso de jurídico e social, os senhores viram, no caso, o réu aqui presente, dizendo que hoje ele está na palavra. Ou seja, que ele, no caso, assumiu que hoje, no caso, é um servo, e, por ser servo, não admite, no caso, que ele falte com verdade. Ele está preso já por outros crimes, outros julgamentos que ele teve, inclusive de homicídio, e eu não vou entrar nessa esfera, parte religiosa, porque realmente, de fato, é uma convicção muito íntima de cada um, em que fica só a palavra do réu, ele confessando aos senhores, que ele, no caso, hoje está na palavra e não admite, no caso, que falte com a verdade. Por isso que ele resolveu assumir. E deve, no caso, ter as suas peculiaridades, no caso, hoje, de opção religiosa, para assim agir. Então, senhores do júri e senhoras do júri, qual é, no caso, o outro caminho que nós temos que não seja realmente a condenação? Porque aí sim a gente vem para o lado jurídico agora. O código é claro no artigo 121, 2 pontos. Pena de 6 a 20 anos simples. Matar alguém. Ele está figurando aqui, no caso, como tendo dado ordem, ou seja,
crime de mando, ele ter dado a ordem, no caso, para a pessoa lá, que já está morta, que é o Arnold, conhecido no caso como Carpa, que estava presidindo, vamos dizer assim, aquele tribunal do júri, tribunal do crime naquele dia, de vir e subtrair a vida, no caso da vítima. Então, da mesma forma, como no primeiro quesito e como no segundo quesito, o sim foi sem hesitação, no terceiro quesito, os senhores mudem, no caso, a palavra e não depositem o sim, e depositem o não. Ou seja, o jurado não absolve. Porque absolver, no caso o réu, numa situação como esta, é tripudiar com a mediana inteligência de qualquer um. Porque uma pessoa foi morta, por mais que ela tenha tido esta situação, e por isso que eu digo que é um misto de social e jurídico, de ter esta situação de ir visitar preso para ter relação com o preso, quando nem tinha praticamente relação nenhuma com ele. As situações que a gente vive, e os oficiais de justiça sabem muito bem disso, porque os oficiais de justiça, como disse e dizia o juiz com quem nós trabalhávamos aqui, é um braço do juiz na rua. Ou seja, o oficial de justiça é um braço do juiz da rua. A gente verifica muita coisa, a gente convive com muita coisa. E eu não vou dizer o nome, mas um júri de muita repercussão, que ainda há pouco, inclusive, eu estava conversando com os ilustres advogados que aqui se encontram, porque fizemos esse comentário, porque um dos advogados daquele caso da irmã Dorothy é conterrâneo deles, é mineiro. E eu perguntei por ele, no caso, pelo advogado, se ainda estava lá. Ele disseram, não, ele está ainda militando gente na advocacia. Por que eu citei este caso? Porque um dos envolvidos neste crime, no caso, em que nós comentamos com os ilustres advogados que se encontram aí, que foi um caso de repercussão internacional, uma das pessoas que estava na plateia, em que não é qualquer uma pessoa, inclusive de nível superior, se apaixonou por um dos acusados e começou a visitar esses acusados. E começou a visitar o acusado. Então é outro problema que nós, no caso, não podemos entrar nessa esfera. Ou seja, nós não podemos aqui absolver o réu só porque a Débora teve esse comportamento. É, no caso, uma situação dela peculiar, em que nós não devemos nos envolver porque é outra esfera da área da psicologia, na área das ciências sociais, enfim, de uma área afim do direito. Aqui o réu não tinha o direito de mandar matar, logicamente que não, ela tinha a sua liberdade de ir e vir, de terminar com o relacionamento, e não pagar da forma como pagou. Então, senhores jurados, no terceiro quesito, sem mais delongas, sem mais demora, porque uma das situações que eu coloquei para os senhores aqui, no caso, até para os, cumprimentando o doutor Leonardo, que é o juiz, doutora Sara, que presidia lá a terceira vara, onde estavam os ilustres advogados, cumprimentando o doutor Leonardo, é o juiz goiano, tudo que está lá momentaneamente na presidência da terceira vara. Nosso cumprimento, doutor. Infelizmente, nós não estivemos lá. Leonardo. Seja bem-vindo. Então, uma das situações que nós não podemos aceitar, no caso, é levar o comportamento da vítima para absolver. Então, depositem um não, no terceiro quesito, não absolvendo, e continue depositando depois o sim nas qualificadoras. Nas qualificadoras, ou seja, as qualificadoras de recurso que dificultam a defesa da vítima, do feminicídio e assim por diante. Sempre, quando a meritíssima juiz dizer que o sim é do promotor, nos acompanhar. Nos acompanhar. Porque assim os senhores estarão, no caso, sendo, na medida da justiça, concordando com a prova processual que está dentro do processo dos autos, inclusive com a confissão do réu aqui presente. Todo o enredo deste processo, inclusive pelo aquele lúcido depoimento da vítima, não levava a outra situação que não fosse esta. A relação que ele teve, conforme ele bem disse com a Débora, o cartão de visita que a família, no caso, viu dentro da bolsa dela, que jamais eles pensariam que tinha aquele cartão de visita que ela visitava a penitenciária. Então, senhores do júri e senhores do júri, sim no primeiro quesito, sim no segundo quesito, não no terceiro quesito, que o jurado não absolve, e votem por sim novamente nas qualificadoras. E assim nós concluímos nosso trabalho de forma serena e tranquila, voltando àquele tema inicial, em que eu colocava os senhores aqui desde fevereiro, quando nós fazíamos júri, iniciamos o júri, aliás, com os senhores. Quando alguns, no caso, jurados, conversavam conosco aí fora, numa fila de banco, em um supermercado, em um shopping center, e diziam, doutor, existem certas situações que é de uma clareza solar tão grande que é desnecessário o promotor ficar muito tempo falando, que é desnecessário a defesa ficar muito tempo falando. Tamanha a clareza dos fatos,
Então, este é mais uma clareza dos fatos, senhores, em que nós iremos levar como experiência própria não só o lado jurídico, mas também este lado social. Comecem a desconfiar de um sobrinho, de uma sobrinha, quando começar com um comportamento diferente, para saber se tem alguma coisa por trás daquela situação. Eu agradeço e pedimos a procedência total desta ação penal que está sendo hoje julgada. Obrigado, senhores. Vossa Excelência está com a palavra e terá 1h30 para a defesa. São exatamente, doutor Domingos, 10h28. Novamente, esse é o segundo júri que nós participamos. Eu me lembro, assim, de forma passageira, mas nós nos encontramos, eu acho que já faz uns 6 meses, naquele outro plenário que fica lá no 3º andar. Esse é o segundo júri que eu tenho o privilégio de fazer com Vossa Excelência. Uma gratidão, uma satisfação trabalhar com uma pessoa tão dedicada quanto a senhora. Sua Excelência, Dr. Edson Augusto Souza, pessoa da mais alta notoriedade jurídica, uma satisfação. Se eu pudesse escolher, eu escolheria estar trabalhando aqui no segundo júri, pelo cabedal da doutora Sara e a pessoa do doutor Edson, né? É uma pessoa assim, sem comparação. Muito bom. Nas suas ponderações, nas suas manifestações, sempre lúcido, sempre sóbrio. Cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que colaboraram para que esse processo estivesse aqui pronto. Isso aqui, um processo desse para julgamento, demora um bocado. Demanda muita energia, muito esforço, muita dedicação. E por trás dos bastidores, um grupo de pessoas que estão se dedicando, servidores da justiça. E aos senhores e senhoras, fica aqui o nosso agradecimento. Agradecer ao público que nos assiste, os senhores e senhoras que vieram aqui, os doutores, né, advogados, advogadas, sejam bem-vindos. Estagiários, estagiárias, sejam bem-vindos também. Corpo Militar que presta o seu serviço, né, de segurança, muito obrigado aos senhores. O trabalho dos senhores é muito importante também. E, finalmente, cumprimentar cada um dos senhores e senhoras, jurados que vieram aqui, nos ajudar a fazer justiça. Aliás, o senhor Antônio, o senhor Marcelo, Pedro, aqui também o Pedro, né? A senhora Andréa, isso, né? A senhora Cristiane e a senhora Auricélia. Sejam bem-vindos, os senhores e as senhoras. Eu não vou me demorar muito, devido às condições desses autos e a forma como ele teve o seu desfecho, de forma abrupta, né? Eu imaginei, de uma certa forma, que ele pudesse caminhar, mas ele terminou de um jeito que até a mim me surpreendeu. Quando nós tratamos sobre o direito penal, a gente questiona apenas duas coisas, para que haja a possibilidade da persecução penal e de um juízo de condenação. É materialidade e a segunda é autoria. Materialidade, autoria. Tem prova de materialidade? Bastante, suficiente. Tem prova de autoria? É aí que fica a dúvida, especialmente nesses autos. Tem prova de autoria? Ele confessou. E o Lucas veio aqui e desconfiou. Aí a pergunta que fica é essa: tem prova de autoria? O Lucas desconfia. Ele não tem provas. Mas ele confessa. Então, vamos botar a caneta aí e acabar, encerrar e ser fininho, ele confessou. Só que a lei trata desse assunto, da confissão,
de uma forma diferenciada. Segundo o artigo 200 do Código de Processo Penal, quando a gente vai falar sobre confissão, diz o seguinte, o Código de Processo Penal, artigo 200. A confissão será divisível e retratável. Divisível e retratável. Ou seja, eu posso confessar em parte e posso desistir a qualquer tempo da minha confissão. Quando eu desisto da confissão, eu jogo ao Estado a atribuição de seguir adiante e, sem a minha confissão, provar que, de fato, o autor é aquela pessoa que confessou. Porque é muito fácil um pai, uma mãe, confessar um crime, um irmão gêmeo, né, para livrar, por compaixão, a pessoa que, por clemência, ele quer ver livre de uma condenação. Então diz aqui, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Eu não posso analisar a confissão sem analisar primeiro as provas. Primeiro eu analiso as provas e, num segundo momento, eu vou aderir ou não à confissão. Eu vou aceitar ou não a confissão, caso existam provas suficientes e hábeis para me dar autorização a fim de que haja condenação. A confissão, por si só, ela é insuficiente, nos termos da lei, para que haja condenação. A lei exige provas. E a confissão, ela precisa estar em harmonia com as demais provas que forem coligidas aos autos. E aqui, nós tivemos a confissão do seu Defax. Foi o senhor? Sim, eu sou o mentor, o autor intelectual. Não executei. Quando o seu Defax assume a autoria de um ilícito, ele está jogando para o Estado o resto da atribuição de produzir provas e certificar de que aquilo que ele está falando é verdadeiro ou é falso. Não é só confessou, como antigamente, na Idade Média, a confissão, a rainha das provas. Tanto é que se martirizava, né? Colocava fogo na pessoa e torturava até que ela confessava. Confessou, para. Já temos agora argumento necessário para fazer o decreto de morte. Muitas vezes a pessoa não confessando morria no ato de tortura. Já foi o tempo em que a confissão era a rainha das provas, hoje não é mais. É confesso. Tudo bem. Então eu vou atrás de outros elementos. E quando eu vou atrás de outros elementos, o único elemento de prova que o material processual me trouxe foi o Lucas, que é o irmão da Débora, dizendo que ele acha que foi o Defax. Ele acha que foi o Carpa, né? Arnold. Os dois implicados nessa situação. E para respaldar o achismo do Lucas, ele diz o seguinte, eu respaldo o meu achismo no depoimento da Paula. Porque a Paula, eu conversei com a Paula pelo telefone número do tal, o WhatsApp dela é esse, e aí ela me falou e me confessou e disse com detalhes e explicou tudo, está tudo direitinho. E o delegado de polícia foi atrás da Paula para que ela pudesse confirmar se de fato aquilo que o Lucas estava dizendo e a sustentação do que ele disse estaria nessa informação que a Paula tinha passado, que teria recebido aí uma ligação de ordem e sabia que havia dado uma ordem essa Paula, que no final das contas
ao delegado de polícia disse, eu não sei disso não, não faço a menor ideia, nem conheço Defaux, não sei, Defax, não sei, Scarpa, sei lá, quem é essa, já via a fotografia desse Carpa aí no Diário Oficial, Diário Online, eu já ouvi a foto dele, eu conheço porque vi a foto, mas esse outro aí, que fala o negócio de fax, não faço a menor ideia. Então, por isso que eu insisti em saber, através do Lucas, quais as provas que ele tinha para fazer acusação contra o Defax. E aí ele se arregimentou no depoimento da Paula. E eu pego aqui o depoimento da Paula e li todo o depoimento da Paula e questionei. Olha, a Paula disse isso, você está dizendo isso. A Paula está dizendo totalmente o inverso do que você está dizendo. E aí? E os senhores e as senhoras ouviram o que ele disse para tentar continuar com o desconfiômetro dele ligado na pessoa do Defax. Bom, por que um processo como esse, no meu entendimento, sem provas, vem parar junto ao tribunal do júri? Porque durante a instrução processual, é o único momento que se tem para produzir prova de autoria. Instrução processual penal. O inquérito não produz prova, ele produz indícios, elementos de convicção, outras coisas, mas prova não produz, salvo as informações materiais, como, por exemplo, os laudos periciais que são trazidos e eles precisam ser incorporados na peça processual. Então, já que durante a instrução processual eu não produzi nenhuma prova, salvo o depoimento do Lucas, que não é prova, eu tenho prova suficiente nos autos para a condenação dele? Não. Vamos imaginar que ele ficou calado. Ele não confessou. Eu me lembrei de um caso agora que aconteceu em Ananindeua. Eu acho que tinha ali mais ou menos umas 30 pessoas acusadas de um homicídio de um vigilante. Mais ou menos 30. O plenário lá do júri mandou dispensar todo mundo, que não dava para colocar ninguém, os seus jurados e as pessoas que estavam sendo acusadas. É muita gente. E aí o promotor de justiça tinha que pegar os elementos de prova e, por cada um, dizer, olha, aqui, essa prova aqui vincula essa aqui, as 30 pessoas. Aí, de repente, dentre aqueles 30, todo mundo negou, mas 2 voluntariamente foram escolhidos, voluntariamente, veja aí. E os 2 confessaram. Por que eles confessaram? Porque a pessoa que havia implicação no crime, ele não queria mais uma condenação para si. Aí, olha, vocês assumem e fica tudo tranquilo, tudo legal. E os 2 confessaram. Até aí eu sei aonde andou o processo. Depois disso eu saí de Ananindeua e vim para Belém. Eu não sei como continuou esse caso. Mas era mais ou menos assim. Uns 30 pessoas e todos os 28 negaram, mas 2... o motoqueiro era eu, e você? Eu atirei. Nesse caso, não tendo nenhuma outra informação, nenhuma outra prova, eu posso dizer que está provado para que eu tenha material ali suficiente para condenar 30 pessoas? Ou, os senhores confessaram? Nós confessamos. Beleza, só os senhores estão condenados, o resto está livre. É isso que se questiona. Inclusive teve um caso emblemático na justiça pública brasileira, os irmãos Naves. Isso aí, muito tempo atrás.
Esses irmãos, eles tinham um sócio e vendiam açúcar, salvo engano, era um produto agrícola, não me lembro bem, parece que era açúcar, algo assim. E aí o sócio dele saiu com um caminhão abarrotado de produtos agrícolas, vendeu e trouxe de lá um monte de dinheiro e simplesmente ele sumiu o dinheiro, sumiu a pessoa e sumiu o dinheiro, açúcar, caminhão, tudo, sumiu. Como os irmãos Naves eram os sócios e foram denunciar, olha, sumiu o caminhão, sumiu o rapaz, o dinheiro, tudo sumiu. E a polícia foi e prendeu os 2 delatores do sumiço. E depois de muita tortura, os 2 irmãos confessaram, somos nós, quem matou a vítima por causa do dinheiro. E aí os irmãos foram absolvidos pelo júri. Minas Gerais. Subiu para o Tribunal de Justiça, o tribunal feito de gente muito culta, muito sábia, né? Disse, olha, está tudo errado. Tem confissão, bora condenar, devolver o processo para o júri. E o júri, no segundo julgamento... Isso é verdade. Mas tem uma peculiaridade nisso. Qual é a peculiaridade? Primeiro vou para o lado político. Foi na época da ditadura Vargas. O que acontece é o seguinte. A ditadura não reconhecia a soberania do júri. Não reconhecia a soberania do júri. Segundo, naquele caso, ao contrário de hoje, não tinha corpo. O que sempre a defesa alegou, e corretamente, dizer, não se pode ter júri sem corpo. Não tinha corpo naquela, não tinha materialidade. Tanto que, passado algum tempo, 2 irmãos, salvo engano, por isso que é irmãos Naves, eles entraram na cidade saltitantes, vivos, porque não tinha corpo. É o contrário desse aqui. Esse aqui tem corpo. Isso aqui não é negativa de autoria. Isso aqui, ele assume porque ele sabe que foi morto. O irmão veio aqui dizer que foi morto. Tem laudo naquele caso dos irmãos Naves, que virou filme, sequer tinha laudo. Sequer tinha laudo. Então a base de toda a defesa ali era a ausência de materialidade, que não tem nada a ver com o caso aqui. Não tem nada a ver com o caso aqui. Aqui tem um corpo. Salvo engano, é até mineiro, né? De Minas, nesse caso, né? Sim. De Minas, né? Exatamente, de Minas. Então, o caso dos irmãos Neves foi esse caso. A ditadura Vargas não reconhecia a soberania do júri, por isso que, porque o júri foi sábio, o júri absolveu. O júri foi sábio. O júri Duas vezes. Porque não tinha corpo. Aí subiu, como era a ditadura, condena. O tribunal não reconhecia a soberania do júri, condena a ditadura Vargas. Então é totalmente diferente. É por isso que eu tenho muito cuidado, em termos de citar jurisprudência. Jurisprudência tem jurisprudência de tribunais sábios, mas tem jurisprudência de tribunais corruptos. Essa é a grande verdade. Então, cada caso é um caso. Uma morte no calçadão de Copacabana é diferente de uma morte no calçadão de Outeiro, de Mosqueiro. Cada caso é um caso. Então, o senhor está coberto de razão. Mas só que tem dessa peculiaridade para os jurados. Não tinha corpo, que é o contrário de hoje, aqui que tem corpo. Tá, então, tudo bem, valeu o registro para enriquecer aqui o júri. Isso aí. Mas o só fato de haver corpo não implica necessariamente a autoria. Ou não ter corpo e autoria. Você está vinculando. Tem corpo. Aquele confessor tem corpo. Mas... Veja aí. Tem um corpo. Então é porque é verdade. Não tem um corpo, então é mentira. Se fosse por isso aquele processo da Elisa Samúdio, não tem um corpo. É mentira. Mas tem DNA. Bom, mas não tem um corpo. Tem o DNA, mas não tem um corpo, né? Jornalista lá do Rio também tem DNA. O Tim Lopes, né? Tim Lopes, O certo é que nós estamos diante de uma situação onde eu não percebi nenhum tipo de prova. Tem desconfiômetro aqui demais. E vem aí o réu que assume que, não, deixa comigo, eu resolvo essa parada aí. E vez por outra, nós nos deparamos diante do júri de situações tais quais essa daqui.
acho que nessa vara aqui vocês ainda vão julgar, ou estão julgando, já passou pelas minhas mãos. Um caso de, eram 4 pessoas acusadas da morte de um policial. E aí, ele confessou, 4 pessoas confessaram. Não ficou fechado aqui entre nós, só somos nós 4, já mataram 2, já tem 2 vivos, não sei se os 2 ainda estão vivos, como é que está essa história. Mas, para longe desses 4 aqui, quer dizer, os mentores, não pegou em ninguém. E aí eu fico perguntando, esses que confessaram, e 2 inclusive foram mortos, é isso mesmo, está certo mesmo, ou eles foram pagos para assumir? Aqui é que vem a minha dúvida. Muito bem. Nós estamos aqui diante de uma situação que é, assim, para mim, emblemática, totalmente diferente. De vir uma pessoa em plenário e dizer assim, olha, hoje eu conheci o Evangelho, eu estou transformado, e eu não vou mais mentir, então eu vou assumir. Se o Defax viesse a julgamento há 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos, eu não sei quanto tempo faz que ele enveredou pelo caminho aí da espiritualidade, se porventura o senhor e a senhora viessem a pegar o caso dele 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, o senhor e a senhora iam deparar com outro ser humano. Perverso, mau, frio, calculista, e que não media nenhum tipo de esforço para extravasar a maldade dele. O ruim, quando se demora muito, é que aplicar a justiça, é que nós temos essa peculiaridade de um sábio filósofo ter dito o seguinte, que você não toma banho 2 vezes no mesmo rio, as águas estão sempre se movendo, e o ser humano, ele não é o mesmo todos os dias. Nós reafirmamos o que sempre fomos, ou então decidimos não ser e mudar a nossa forma, a nossa perspectiva a partir daquele momento. Quando o doutor faz aí menção a respeito de, quando ele diz, olha, o bandido já foi morto, já está lá no céu, e o juiz dizia, tenho minhas dúvidas. E eu apresentei para ele o caso de 2 ladrões, 2 bandidos, grudados lá na cruz, e Jesus Cristo no meio deles 2, e um deles disse, olha, se você é Jesus Cristo, então saia daí, mostra que realmente é isso mesmo, é verdade, que aí a gente acredita. E o outro, ele teria dito, olha, poxa, nós 2 somos bandidos, nós fazemos parte de uma quadrilha muito poderosa, mas esse homem aí, que só curava, só dizia coisas boas, e eu tenho certeza que ele já fez coisa boa para o meu parente, também para o teu parente, só maravilhas que a gente tem a falar sobre esse homem. E nem por isso, cara, você se sente tocado por causa dessas coisas maravilhosas, desde que ele chegou aqui, né? Prego nas mãos, Pai perdoa. Prego na tua mão, vai, não é? Essa palavrão na tua boca e na minha. E aí um deles tomou uma decisão, assim, no último instante de vida dele, de mudar. E o Jesus Cristo disse para ele, olha, te digo hoje, né, estarás comigo no paraíso. Então esse aí é o 50% que o meritíssimo não conhecia. Vai ter muita gente nessas circunstâncias para nos oferecer essa dileta, esse dileto prazer de dizer assim, poxa, a pessoa foi transformada, mesmo que foi às vésperas da morte, foi tocado e transformado. Muito bem. Nós temos aqui, eu estava conversando com a doutora Sara, ela disse que ele preventivamente já tem mais ou menos uns 2 anos de cana aí, de prisão preventiva, que dá mais ou menos aí uns 12 anos, caso ele fosse condenado no homicídio simples.
Toda vez que uma pessoa fica presa preventivamente, ele já está condenado. Ele não vai ser condenado. Prisão preventiva, já está condenado. Não vai ser condenado, já está. E eu sempre digo isso quando eu faço audiência de custódia. Doutor, analise bem, preste atenção. Se, sem motivação, uma pessoa dessa, lá adiante, venha a ser declarado inocente pelo juiz, pela falta de provas, o senhor já está condenando ele aqui. Reflita, analise. Então, às vezes, nós chegamos diante de pessoas que ficam 2, 3, 4 anos presos, aí o júri vem e diz assim, não tem condições de condenar uma pessoa dessa. Vamos inocentar, vamos absolver. E a pessoa ficou com aqueles 4 anos jogado lá na cela e não tem como recuperar. Aqui ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. Esses 2 anos de prisão preventiva dele já pegou pelo menos 12 anos de cana. Meus cálculos aqui. Se fosse pegar homicídio simples. Então, assim, hoje, a gente precisa pegar esses exemplos de pessoas que estão morando lá na Noruega, esses países aí nórdicos, né, primeiro mundo. Lá eles estão fechando cadeias e transformando essas cadeias em museus, porque não tem público. E por que lá não tem público e aqui não tem lugar para o público criminoso? Porque, de fato, o Estado ele não cumpre o papel que lhe compete, que é ressocializar. E ali vira um depósito de pessoas, de seres humanos, que vão ali para degradar, para ficar ainda mais pior. Leva uma pessoa com 0 antecedentes diante de um cárcere como esse, onde tem o comando de facções criminosas, e ali é uma escola, é uma universidade de crime. Você entra lá como furto e sai de lá como diplomado em tráfico, morte, tudo que não presta mais. Então, assim, pelo que disse aqui o seu Defax, nós estamos tratando de uma outra pessoa. Inclusive, se saísse daqui, procurasse lá o registro de nascimento, o cartório de registro de nascimento, dissesse, olha, troca o meu nome, eu teria esse direito, né? Aí mas por que eu sou uma outra pessoa? Bota aí Manuel, João, José, aquele Defax morreu, hoje eu sou uma outra pessoa, totalmente diferente daquela. E ele seria homenageado e o cartorário teria por direito, por obrigação de mudar, e ele teria esse direito, como cada um de nós temos de chegar lá no cartório hoje e mudar o nosso nome, que a gente se sente uma pessoa diferente. Muito bem, então, os senhores vão votar. Primeiro quesito, materialidade. Não há nenhum tipo de divergência entre Ministério Público e Defesa em relação à questão da materialidade. Existe elemento suficiente para dizer que existe um corpo de uma pessoa e que aquilo dali, de fato, reporta o crime de homicídio ou algo similar a ele. Tá? Materialidade tem. Autoria, segundo quesito. E é aí que eu vou divergir do promotor de justiça, na questão da autoria. Por quê? Porque, no meu entendimento, não tem provas. Mas tem confissão. Mas a confissão, por si só, ela não repercute em prova necessária para a condenação, segundo o artigo 200. Aí o senhor e a senhora vai decidir. Vou pautar o meu julgamento pela lei. Aplica o artigo 200 e diga não tem provas. Mesmo ele sendo confesso. Mais adiante tem o terceiro quesito. Qual seja, o juiz o absolve o acusado? O nome disso é clemência, perdão. E muitas vezes você olha para o passado da pessoa, o quanto ela já fez, o quanto ela já pagou, e você coloca isso na balança e diz o seguinte, não, já pagou o suficiente, já ressocializou o necessário, aquilo que a pena
deveria fazer dentro de um presídio, ele já sofreu essa pena, já na vida dele, já converteu, já transformou. E a senhora e o senhor vai fazer essa análise, especialmente pelo quanto de pena ele já levou. Analise aí se já está coerentemente quitada ou não essa dívida pelo quanto ele já pagou até aqui. No entendimento da defesa, por clemência, os senhores estariam penalizando uma pessoa diferente daquele que teria cometido esse ato. Então, por clemência, a defesa pede que os senhores e senhoras digam sim no terceiro quesito. Então, vem as qualificadoras, que são duas, né? São duas qualificadoras. Motivo torpe, né? E dificuldades de defesa. Bom, no meu entendimento, essas qualificadoras aí fica por conta de quem executou, porque ele não domina o fato. No meu entendimento, não domina o fato. É o Carpa que deve se explicar com os juízes de Deus aqui na Terra. E se estivesse aqui, vivo, ele também diria assim, não, isso é mentira, foi desse jeito, foi daquele jeito, não teve isso, não teve aquilo. E a defesa pede para que, se for analisado, as duas qualificadoras votem não. Porque no entendimento da defesa, isso aí não compete a ele, compete à pessoa que foi executar, que delineou, deliberou e tratou da forma como o crime deveria ser executado. Ok? Doutora Sara, se porventura Sua Excelência, o doutor Edson, não vier a réplica, a defesa está por satisfeita. Devolvo a Sua Excelência as palavras. Processo número 011-096-79-2018, 814-0401. Crime, homicídio qualificado. Réu Defax Freitas dos Santos, vítima Débora Cristiane Silva dos Santos. Na acusação, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza, promotor de justiça. Na defesa, Dr. Domingos Lopes Ferreira, defensor público. Sentença, vistos, etc. Adoto como relatório o mesmo da decisão de pronúncia constante do ID número 46407719, acrescido da instrução procedida neste plenário. Na fase dos debates, o doutor promotor de justiça, doutor Edson Augusto de Souza, sustentou sua pretensão em plenário, pleiteando a condenação do réu nos termos da sentença de pronúncia, qual seja, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e pelo feminicídio, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 6º do Código Penal Brasileiro. A defesa, a seu turno, representada pelo ilustre defensor público, Dr. Domingos Lopes Pereira, sustentou em plenário a tese de absolvição pela insuficiência de provas, bem como pela clemência, além da desconsideração das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao feminicídio. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu sem anormalidades a sessão do Colendo Pretório Popular, que respondeu aos quesitos propostos, os quais restaram aprovados pelas partes, não registrando quaisquer protestos. Formulados os quesitos, conforme termos próprios, o Conselho de Sentença, reunido de forma secreta, assim respondeu. No primeiro quesito, foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o réu, Defax Freitas dos Santos, qualificado nos autos como mandante das lesões praticadas contra a vítima, Débora Cristina Silva dos Santos. Ao responder ao terceiro quesito obrigatório de lei, o soberano Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. No quarto quesito, o Conselho de Sentença, também por maioria de votos, reconheceu a qualificadora referente ao motivo torpe.
No quinto quesito, o soberano Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a qualificadora referente ao feminicídio, encerrando-se, assim, a votação dos quesitos. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a responsabilidade criminal do pronunciado Defax dos Santos, qualificado nos autos pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e pelo feminicídio. Previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 6º do Código Penal Brasileiro, o qual prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença recomendam uma reprimenda penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 59, 68 e artigo 492, alínea A, todos do Código de Processo Penal Pátrio, assim como a decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como se segue. O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o réu, nos termos do verbete, súmula 444 STJ, registra antecedentes criminais. Não é primário. Haja visto existência de condenação transitada e julgado contra sua pessoa, a qual será analisada em fase subsequente. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora referente ao motivo torpe, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para evitar o bis e idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora referente ao feminicídio, pelo que deixo também de valorar a referida circunstância para evitar o bis e idem. As consequências do crime estão abarcadas nos limites da capitulação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Isto posto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano tribunal do júri, condeno como condenado tenho o réu Defax Freitas dos Santos, qualificado nos autos, a pena base acima do grau médio, qual seja, em 16 anos de reclusão. Por força do artigo 492, a linha B do Código de Processo Penal Brasileiro, constato que milita em favor do condenado a atenuante elencada no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal Brasileiro, em razão do mesmo haver confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo perante a autoridade policial. No entanto, verifico que o réu possui uma reincidência nos termos do processo número 00016-2018-2014-0012, a qual configura, portanto, a circunstância como circunstância agravante, com previsão no artigo 61, inciso 1º do Código Penal Brasileiro. Neste sentido, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, no recurso especial representativo da controvérsia, réis número 1341370, relator ministro Sebastião Reis Júnior, terceira sessão do julgado, em 10/4 de 2013, foi publicado no Diário de Justiça em 17/4 de 2013, é possível a compensação plena entre agravante da irrecidência e atenuante da confissão espontânea, com base no disposto do artigo 67 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual mantenho a pena fixada na primeira fase, ou seja, mantenho a pena base. Não havendo causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena em 16 anos de reclusão,
Pena esta que torna concreta, definitiva e final em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio, com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 6º do Código Penal Brasileiro. O regime inicial de cumprimento da pena imposto ao condenado em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal Pátrio, e considerando as circunstâncias previstas no artigo 59, inciso 3º, combinado com o artigo 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente o fechado. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direito, ante o quanto da pena à hora aplicada, impossibilitar tal conversão ou substituição. E ainda, face o crime ter sido praticado com violência nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, e em conformidade com a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus número 114.703, datado em 16 de 4 de 2013. Na forma do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação civil dos danos decorrentes da conduta criminosa do condenado, haja vista a inexistência de pedido neste sentido, seja por parte do Ministério Público, seja por parte dos familiares da vítima. Com base no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Brasileiro, nego ao condenado, de fax, Freitas dos Santos, qualificado nos autos, o direito de que recorrer em liberdade desta sentença e mantenho a prisão preventiva do condenado, tendo em vista as circunstâncias judiciais já consideradas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, havendo necessidade da prisão para a garantia da ordem pública ante a violência aplicada à execução do crime. Espécie-se guia de execução provisória com urgência por tratar-se de réu preso. Sem custas, réu pobre nos termos da lei, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Após o trânsito em julgado, adote-se as seguintes providências. A. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, atendendo o disposto do artigo 393, inciso 2º do Código de Processo Penal Brasileiro, combinado com o artigo 5º, inciso 57 da Carta Magna de 88. Fazendo as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico. B. Espeçam-se as peças necessárias do processo referente ao condenado para a vara de execuções penais para as medidas cabíveis e adotem-se todos os procedimentos de praxe em caso desta natureza. C. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, dando-lhe ciência da presente sentença. Sentença publicada em plenário. Partes intimadas neste ato, registre-se e cumpra-se 15ª sessão do 2º período de julgamento do Tribunal do Júri, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, realizado no plenário que leva o nome do saudoso desembargador Elzama Bittencourt, do Fórum Criminal da cidade de Belém. Belém, Pará, 29 de novembro de 2022. Sara Castelo Branco Monteiro Rodrigues, juíza de direito, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Podem sentar. O doutor promotor e o doutor defensor desejam fazer algum requerimento? Excelência, o requerimento do Ministério Público é que não há interesse nenhum em recorrer. Então, pode dar nossa parte e rumar para o arquivo. A defesa. Excelência, nós vamos conversar com o assistido em relação a essa questão do recurso. Então, eu gostaria que ficasse em aberto essa questão. E agradecer a Sua Excelência, ao digno representante do Ministério Público, os servidores, né, todos que aqui estiveram, especialmente os senhores e senhoras juradas, para nos trazer a solução para mais esse caso. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigada a todos os presentes. Gostaria de agradecer as palavras elogiosas que me foram dirigidas, tanto pela tribuna da acusação como pela tribuna da defesa, e agradecer indistintamente a todos que viabilizaram a realização de mais um julgamento. Uma boa tarde a todos.